Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e agora com a entrevista com Marcos Vilas na nossa pauta Indústria 4.0. Marcos, obrigado pela presença aqui no programa. A gente está para fazer essa pauta já há algum tempo e, felizmente, a gente se encontrou aí para produzir essa pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Marcos, você é formado em informática pela PUC, é mestre também pela COP UFRJ, na área de computação, e depois mestre uma segunda vez em administração e doutor também em administração pela PUC do Rio de Janeiro. E também é professor da PUC do Rio e também professor no curso de pós-graduação da UF, empresário, e está envolvido com essa questão da indústria 4.0. A gente tem no programa falado muito sobre essa cultura contemporânea de ciência, tecnologia e educação. Já tivemos pautas aqui sobre pós-verdade, economia colaborativa, marketing digital nessa nova era. As startups, então, são pauta recorrente aqui no programa. E a gente tem essa mudança que está afetando as indústrias, que o pessoal chama de indústria 4.0. O que é indústria 4.0, Marcos? Vamos começar pela definição, né? Indústria 4.0 tem duas palavras-chave. Primeiro, tecnologia, e não só tecnologia de informação, mas tecnologia de automação também, como, por exemplo, robótica, né? Onde está na fronteira aí do equipamento com o software, e integração. A indústria 4.0, o termo surgiu na Alemanha, 2011, 2012, a partir de uma iniciativa do governo alemão, que tinha por objetivo dar competitividade às indústrias alemãs. Mas ela, no fundo, na essência, quer dizer isso. Um alto uso de tecnologia e integração de informações de duas formas, que a gente chama de integração vertical, que é do chão de fábrica, onde o processo produtivo está acontecendo até no sistema corporativo, até a estratégia da empresa, e também no que a gente chama de integração horizontal, que é todo o ciclo de vida do produto, desde o projeto do produto, a sua manufatura, a sua distribuição, a sua utilização e a sua aposentadoria, no final do ciclo de vida. E a gente vê que o uso da tecnologia da informação para a transformação de vários negócios, assim, a gente encontra vários exemplos na sociedade. Então, a área bancária é uma delas. Sim. O comércio é outra área que a gente vê isso mudar bastante. Agora as mídias digitais, as TVs estão mudando completamente. No caso da indústria, por que isso demorou um pouco mais assim para se falar nesse novo modelo industrial? Na verdade, não é um novo modelo de manufatura. Como eu disse, é uma aplicação muito intensa de tecnologia. Na minha opinião, para que isso seja produtivo, de fato, precisa haver planejamento, precisa haver entendimento do que essas tecnologias podem trazer, de fato, benefício para a indústria, né, e que sejam aplicadas em problemas reais de cada um. Né. Quando o governo alemão lançou essa iniciativa, um dos objetivos era promover a integração entre os seus fornecedores, porque cada fornecedor tem o seu padrão, a sua forma de fazer as coisas. Então, essa integração é muito importante para que o todo passe a existir. Hoje, vendo assim a indústria, claro que a gente tem um olhar muito, às vezes, como consultor e como jornalista e profissional, a gente sempre acompanha encontra algumas indústrias, né? Acessa, vai em loco, olhar, ver como é que funciona. Qual é o seu diagnóstico hoje aqui no Rio de Janeiro com relação ao uso ou aplicação de uma plataforma, vamos dizer assim, de indústria 4.0? Como é que está o Rio de Janeiro hoje, na sua visão? A minha visão é que as indústrias, de uma forma geral, elas são muito familiares e com baixo orçamento para a área industrial. Então, uma vez que a indústria é implantada, seus equipamentos de automação estão no lugar, funcionando, existe baixa integração com o que a gente chama da TI tradicional. São dois mundos que não se falam. Uma coisa é o processo produtivo, outra coisa é a TI corporativa, e que sofre também muito com baixo orçamento. Então, há baixa renovação, baixa introdução de novas tecnologias na área de produção.
Indo para São Paulo, esse diagnóstico, pelo seu olhar, esse diagnóstico muda alguma coisa? Pelo que você tem tido contato, a indústria paulista, ela está em outro patamar nesse aspecto? Ou pelo que você vê, está muito semelhante à do Rio de Janeiro? Não, pelo que eu vejo, é muito semelhante ao Rio de Janeiro. Existe uma certa dicotomia, né? Empresas maiores, mais bem estruturadas, normalmente relacionadas a empresas estrangeiras ou em determinadas áreas, né, de manufatura, por exemplo, setor automotivo, muito mais organizado, né? A Embraer, por exemplo, é uma ilha de excelência nesse aspecto. Né? Uma empresa muito grande, né, num setor altamente competitivo. Agora, a grande maioria das indústrias de médio e pequeno porte, a realidade do que eu percebo em São Paulo é a mesma no Rio, que é a mesma no Brasil inteiro. Você estava comentando aí justamente essa questão da área de TI, com a área operacional da indústria. Né? Então, quer dizer, uma coisa é a produção, Sim. Outra coisa é a forma como você gera a produção através do uso de tecnologia da informação. E aí você diz que, em geral, as indústrias têm esses dois mundos separados, não estão integrados. Como é que uma empresa hoje, com esse diagnóstico, pode planejar um futuro para integrar esses dois mundos da TI com o processo produtivo industrial? Sim, eu acho que para uma empresa poder se planejar para isso, ela precisa entender quais são as fraquezas que ela tem hoje, né? E a gente identifica essas fraquezas tanto tecnológicas quanto de processos, também comparando com a estratégia que essa empresa deseja ter no futuro, né? E o entendimento que a empresa tem que ter do benefício que essas tecnologias podem trazer. Acho que a abordagem correta é uma abordagem por problema, ou seja, quais são as dores, qual é o meu principal problema. Um exemplo clássico, uma das tecnologias da indústria 4.0 é a inteligência artificial. E uma das áreas onde ela tem sido citada como trazendo um grande benefício por exemplo, na predição de falhas de equipamentos. Então, por exemplo, grandes motores industriais, em áreas críticas de produção, onde você não pode tolerar uma falha do equipamento, você pode usar a inteligência artificial para avaliar o histórico do comportamento desse motor e ensinar o software a perceber que, parece que vai dar problema e fazer uma manutenção preventiva antes do problema. Eu pergunto, que empresas têm esse problema? Empresa tem motores desse tipo. Para as empresas que têm motores que estão nessa situação, a classe de tecnologia para ser usada já está identificada. Agora, existem muitos outros problemas que precisam ser identificados e onde esse casamento com a tecnologia adequada tem que existir. Então, na minha opinião, é assim que se faz o planejamento. Identificar quais são os problemas, quais são os benefícios que a tecnologia pode trazer e promover esse casamento buscando o melhor custo-benefício e estabelecendo projetos com orçamento, prazo e resultados mensuráveis. Em geral, porque a gente, quando começa a escutar essa questão da indústria 4.0, assim como em outras áreas, a gente sempre fica, o empresariado, né, a sociedade em geral, sempre fica muito sensibilizada com a tecnologia. Né? Então, vou usar inteligência artificial, vou usar Big Data, vou usar... Né? Blockchain. Então, sempre se sensibiliza por isso. Qual a tua orientação em relação a isso, assim, para a organização? Quer dizer, dentro de uma lógica de estratégia, como você acabou de falar, como é que você minimiza esse tipo de influência tecnológica nesse aspecto? Interessante a pergunta. Essa influência ela vai ser minimizada se a empresa buscar algum tipo de literacia nessa área. Ou seja, as empresas precisam se informar melhor do que esse conjunto de tecnologias que a gente põe debaixo desse guarda-chuva Indústria 4.0, do que elas fazem, do que elas são e principalmente de quanto elas custam. Né? Como a gente estava comentando antes, a inteligência artificial era uma coisa muito cara. Né? Você tinha que contratar um especialista nisso para desenvolver um algoritmo específico, etc. Hoje você pode comprar isso em provedores de nuvem. Então, os empresários têm que entender as suas áreas de tecnologia e as suas áreas de automação, têm que entender melhor o que são essas tecnologias para poder identificar onde elas podem ser usadas internamente nas empresas. E, nesse sentido, eu acho que a consultoria pode ajudar bastante, não só nessa tradução, né, da tecnologia para o negócio, mas também na geração de possíveis cenários para um empresário, para ele poder escolher um rumo e definir o seu nível de investimento.
Como é que se dá essa questão cultural? Porque eu imagino que quando você sai, vamos dizer, de uma indústria 3.0 ou 2.0, dá um salto para a indústria 4.0, aplicando esses novos modelos de gestão que a tecnologia da informação permite e de automação também, deve haver alguma mudança cultural dentro da organização, alguma... Quando eu falo mudança de cultura, é assim, mudar o tipo de liderança gerencial, mudar processos internos, a própria forma de fazer a organização. Como é que se dá esse processo de mudança cultural? Isso é importante também ou você acha que isso não interfere muito? Não, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente, no Brasil em especial, está longe de atingir o ponto onde isso vai ser uma preocupação. Essa integração, né, essa disponibilidade de dados, a possibilidade de trabalhar com os dados, enseja novas formas de estrutura. Né? Por exemplo, quando a gente fala em IoT para planejamento urbano, você precisa de pessoas fazendo perguntas inteligentes e pessoas com bom conhecimento de estatísticas e de ferramentas de Big Data, Analytics, etc., para poder gerar algum resultado. A mesma coisa vai acontecer nas indústrias. Você vai ter mais informação, mas você precisa de gente capaz de poder fazer perguntas interessantes e poder extrair dos dados que existem as informações que vão ser relevantes. Então, num processo de migração para uma indústria, um modelo de indústria 4.0, você tem que trabalhar não só o operacional, vamos dizer assim, né, da tecnologia, mas o cultural também da organização para absorver esse novo modelo de gestão, vamos dizer assim. Sim. E acho muito importante ter um aspecto que eu acho que é bastante sensível, que é a questão de governança desse processo. Porque a introdução dessas tecnologias tem que demonstrar seus resultados. Então, você tem que estar o tempo todo investindo e avaliando, e isso é um ciclo interminável, porque a competição muda, o mercado muda e os seus concorrentes também mudam. Agora, a gente fala assim sempre de novas tecnologias, a gente sabe que se hoje a gente está vendo as tecnologias mudando radicalmente a forma como várias indústrias que deixaram de existir em função, né, da tecnologia. Vamos assim, usar um exemplo claro, né, as carroças e os carros. As máquinas de escrever. As máquinas de escrever e os computadores. Né? Nós pegamos um pouco isso. Né? Como é que essa indústria 4.0 é uma ameaça à indústria? Quer dizer, se hoje as empresas industriais não se adaptarem a isso, elas estão sendo ameaçadas por esse novo padrão industrial? Não, eu acho que a essência da indústria 4.0, né, que eu falei, tecnologia e integração, ela nasce com o objetivo de tornar a empresa super eficiente, super eficaz. Então, o foco é muito, não é na mudança do negócio, né? O foco é muito dentro da empresa torná-la super eficiente, super eficaz. Uma mudança que vai acontecer é que se uma empresa atinge esse patamar de indústria 4.0 de forma plena, ela provavelmente, além de ser muito eficiente, ela vai ser muito flexível. E isso pode dar origem a novos produtos, a novas formas de relação com os clientes, o que pode ser uma oportunidade para quem fizer isso primeiro. Isso permite justamente essa tocou num ponto interessante, essa conexão maior da indústria com o seu mercado? Sim, com certeza. Mas uma vez que, eu digo assim, a casa esteja organizada. Né? Enquanto a casa não estiver organizada, não adianta organizar a demanda, né? Colocar um site muito flexível, com muitas opções de produtos, se você não tiver condição de fazer isso de fato dentro da sua indústria. Marco, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que você desse uma orientação para quem está nos assistindo, empresários e estudantes, sobre o assunto. Que literatura você acha que é válida hoje, né? Ou que revistas, ou que sites você acha que é importante hoje a gente se debruçar para entender um pouco mais sobre o assunto? Bom, em relação aos aspectos de tecnologia, eu diria que existem duas fontes bastante relevantes. Uma é alemã, se chama Acatec, a Academia de Ciências Alemãs, produzem muito material em inglês e estão produzindo vários materiais de orientação nessa área. O outro é o NIST, né, o órgão americano que cuida de padrões, que também tem uma área... Inmetro, né? Como se fosse o nosso Inmetro, que também tem vários grupos de estudos relacionados ao que eles chamam de manufatura avançada. Né? Estados Unidos chama de manufatura avançada, Europa, de uma forma geral, chama de indústria 4.0, Inglaterra chama de fábrica do futuro. Então, eu diria que hoje as duas principais referências
onde eu busco informação, são a Acatec e o NIST na Alemanha e o NIST nos Estados Unidos. No Brasil, a FAPESP tem produzido também alguns cadernos de orientação, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ferjan, Senai. Existe muita movimentação no Brasil também para produzir informação sintetizada e de qualidade a respeito desse assunto. Marcos, obrigado pela sua entrevista. Muito legal te encontrar de novo aqui falando sobre indústria 4.0. Obrigado, Márcio, eu que agradeço. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, como acompanhou agora, ao vivo, e também pelos nossos canais de mídias sociais do YouTube e nas nossas análises pelo Blogspot. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.